Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Augusto, sejam bem-vindos a mais uma aula da Academia Maiêutica. Você que está vendo essa aula numa gravação em qualquer horário do universo, em qualquer momento da sua vida, sintam-se bem-vindos também, beleza? Semana passada eu falei sobre o tempo, certo? E hoje eu vou falar sobre três coisinhas. Eu vou falar sobre a sala, o pensador e também o obstáculo. Então, já para a gente começar de vez aqui, sem mais delongas, porque já delongamos muito, certo? Só ajeitar só o microfone aqui, pronto. Nós temos como entendimento que o estudo é uma jornada, certo? E para que a jornada de cada um de nós esteja mais clara, nós precisamos que os nossos pensamentos também estejam iluminados, tá? Então, digamos que a nossa vida de estudos é uma jornada e o nosso pensamento é o farol. O farol que vai nos guiando ali naquela jornada. Só que o problema todo aí é que a nossa mente, ela não é uma sala iluminada. Não é. Nós não possuímos postes de luzes dentro da nossa mente para iluminar, né, todo o caminho do pensamento. E uma outra coisa, a nossa mente ela não é ordenada. Infelizmente não é ordenada. Ela é muito pelo contrário, porque a nossa mente ela se assemelha muito mais a um sótão cheio de bagunça, cheio de entulho, né? Cheio de sombra, cheio de fantasma. Porém, quando nós abrimos essa porta do sótão, que é a nossa cabeça, a nossa mente, para podermos enxergar melhor, essas sombras, esses fantasmas, eles desaparecem de imediato. Então, como a nossa vida de estudo é uma jornada, então quando nós ligamos o farol, né, então tudo se ilumina. Já que a nossa mente é um sótão cheio de entulho, aí, se a gente abrir a porta, todos aqueles fantasmas, todas aquelas sombras desaparecerão de imediato. Uma outra coisa que seria interessante é que nós temos esse caos, né? Às vezes no pensamento, na verdade, a maioria das vezes, deixa eu me ajeitar aqui mais, a maioria das vezes temos esse caos na mente. E uma coisa que seria interessante para poder tirar um pouco, né? Seria necessário escrever. Porque escrever, ele acaba trazendo ordem para o pensamento. Porque muitas vezes a gente está pensando uma coisa, depois vem um pensamento que não tem nada a ver com o anterior, vem outra coisa, a gente vai, segue. A mesma coisa quando a gente vai na internet, a gente entra no link, vai num site, aí vem no outro site, vai no outro site, vai no outro site, quando a gente vai ver, a gente está na Deep Web vendo um bocado de coisa que não presta, né? Então, escrever seria interessante porque você vai trazendo ordem ao seu pensamento. E é por isso que o professor, quando ele vai fazer a aula, né, vai desenvolver o tema da aula, ele escreve. E normalmente a gente escreve porque, mesmo quando você vai na universidade ou também na escola, enfim, vai apresentar um seminário, normalmente a gente coloca tópicos, né? Aqueles tópicos ali servem para nos direcionar, para a gente não desvirtuar ali, sair do caminho, fugir do foco da apresentação. Então, seria interessante fazer o quê? Escrever, e no ato de escrever, você vai trazendo ordem ao seu pensamento. Porque o ato de escrever é praticamente o seu pensamento convertido em palavras, né? Palavras, e você está enxergando ali os pensamentos, está enxergando os seus pensamentos. E aí quando você observa se tem algo errado ou tem algo fora do lugar, então você vai ajeitando, consertando ali e tal. Então vai trazendo essa ordem. Ok? Tudo bom aí? Então, uma coisa que nos afeta muito, é quando alguém
vai e nos faz uma pergunta muito simples, porém que tira a gente de totalmente do foco, né? Nos pega desprevenidos, que é quando a pessoa pergunta o que a gente está pensando. Aí você está lá quieto na sua e a pessoa pergunta, você está pensando em quê? Só que muitas vezes a gente não sabe como responder aquilo ali. Não, nem porque a gente não quer falar o que a gente está pensando, mas porque a gente não consegue responder, porque não sabemos falar o que estamos pensando realmente. Porque parece que essa pergunta ela nos constrange, parece que nem sempre nós conseguimos ter uma resposta imediata para esta pergunta. E de alguma forma essa pergunta, o que você está pensando, né, tira um pouco da nossa paz. É Facebook é o que você está pensando, né? O Twitter é o que está acontecendo. Mas você olha assim, olha para o Facebook e o Facebook está lá, tá? O que você está pensando? Aí você pensa e você nem sabe realmente o que você está pensando. Se você parar mesmo para analisar aquela pergunta que o Facebook está te fazendo ali, que é uma pergunta tanto boba, né, só para te induzir a escrever aquilo, alguma coisa, postar alguma coisa, mas se você parar para analisar, você não vai nem saber realmente o que está pensando. Você vai pensar primeiro para responder, né? Porque a nossa mente ela vagueia muitas vezes e isso nos faz cansar, né? Principalmente quando nós estamos lendo uma revista ou até mesmo um jornal, né? Eu nem sei quem é que lê mais jornal nessa vida, jornal papel mesmo, físico, né? Nem sei se existe mais jornal físico aqui no Brasil, pelo menos. Mas quando a gente lê uma revista, um jornal, qualquer periódico que tenha mudanças de assuntos um tanto rápidas, né? A gente tem a impressão de que o ritmo que a gente recebe ali, né? Que o ritmo que nossos pensamentos recebem no ato daquela leitura vai nos levar ao quê? Vai nos levar a uma abstração, vai nos levar a uma sonolência, que é bem normal. Quando a gente está lendo aqui, a gente boceja, né? Só que isso só nos ajuda a não pensar em nada, porque a nossa mente vai estar alimentando de imagem, a nossa mente vai estar se alimentando de manchetes, né? E a gente não vai, e a gente vai estar, quer dizer, também alimentando de fatos. Só que os fatos nós não analisamos. Os fatos são fatos e pronto. A gente aceita aquele fato do jornal e acabou. A gente não para analisar o fato como a gente para analisar uma poesia, né? Isso aí a gente vai falar em outras aulas mais adiante, com mais afinco, mais profundidade. Mas é isso. Às vezes esse tipo de leitura acaba que não nos ajuda a fazer nada, nos ajuda a pensar em nada. Então, o nosso ato de pensar, ou melhor dizendo, a arte de pensar, já não é tão artística assim. E uma coisa que é interessante, que se nós estivermos num evento, sabe aquele evento chato que você não queria ir? Um aniversário chato que você não queria ir? Só porque você vai somente por obrigação, né? Um evento que não vai atrair tua atenção e também não é um evento suficientemente para te irritar. Esses momentos, quando você está naquele evento ali, que você não está nem aí para aquele evento, ele é um momento que você pode fazer uma pausa mental. E fazendo essa pausa mental vai te ajudar a observar o verdadeiro mecanismo da tua mente, como ela funciona, porque naquele momento ali você não vai estar centrado em nada, você vai estar centrada em si mesmo e você pode colocar até um pouco de ordenança na tua mente. Entendeu? E quando nós estamos lendo, os pensamentos que nos ocorrem são nossos. Né? Digamos que eu esteja lendo um livro agora, vou pegar um livro aqui que eu gosto de exemplificar. Eu estou lendo esse livro agora aqui e a leitura que eu estou fazendo aqui, enquanto eu leio, o pensamento que ocorre aqui em mim é meu.
porque esses pensamentos, eles não são meros reflexos do autor, né, do que o autor está falando. Eu vou lendo, refletindo sobre aquilo que ele está falando, o pensamento é meu, porque eu estou raciocinando com minha própria mente. E essa é a principal razão pela qual nós apreciamos quando vemos esses pensamentos surgir através das palavras do escritor. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, através das palavras do escritor, eu estou desenvolvendo um pensamento próprio. Não quer dizer que meu pensamento é o pensamento do autor do livro. É um pensamento que está vindo propriamente de mim, o qual eu estou recebendo esses pensamentos através da leitura, através das imagens que o autor escreve. Quer dizer que há uma influência, sim, porque eu estou escrevendo aqui, ou porque eu estou lendo algo que ele está escrevendo, que ele escreveu, na verdade. Né? Não está escrevendo, o livro já está pronto, então não é um presente contínuo. É um simple past, digamos assim. Não sei gramática de inglês. Mas, então, essa é a ideia, porque o reflexo, meu pensamento não é um mero reflexo, é algo que está brotando de mim, tá? E uma outra coisa que comecei a falar em livros, a ideia do trabalho intelectual, né, que o trabalho intelectual, pessoal, não é algo somente uma pessoa está lá quieta escrevendo ou uma pessoa que está lá somente pensando, né? O trabalho intelectual vai muito mais além. Só que o trabalho intelectual, normalmente, ele é apresentado em livros, em enciclopédias, em várias outras coisas. Atualmente, né, tem um trabalho intelectual que pode ser apresentado em vídeo, pode ser apresentado em podcast, pode ser apresentado em tantas outras coisas. Mas o mais comum mesmo são os livros. Então, o trabalho intelectual, ele produziu milhões de livros que, por sua vez, mantém ocupadas as mentes mais nobres. Né? Por isso que é importante a gente escolher com cuidado os livros que iremos ler. Então, é uma coisa que eu sempre digo aqui nas aulas, que é bom a gente ver realmente o que a gente quer ler. Quando você for fazer uma lista de leitura, faça uma lista de leitura dos assuntos que você realmente deseja aprender, daquilo que você deseja assimilar, daquilo que você deseja de fato aprender, né? Eu quero aprender, digamos, eu quero aprender sobre estética, eu vou ler alguns livros sobre estética. Quero aprender sobre estética e metafísica, vou pegar livros de estéticas e metafísica. Querer aprender sobre educação. Então você vai vendo realmente quais são os temas que vocês gostam de ler. Jennifer gosta de ler literatura, né? É estudiosa em literatura. Então, olha só, quero me especializar em literatura. Maravilha. Né? Se você tiver um autor predileto, também faça isso. Né? Eu realmente tenho alguém que eu gosto que eu estou querendo estudar, mas não com tanto afinco, mas pelo menos para colher um pouco daquilo que ele escreveu, que eu conheço algumas pessoas que já leram o Abraham Kuyper. Ele tem uma ideia sobre cosmovisão que é muito boa e eu estou querendo aprender um pouco sobre Kuyper. Tem outro cara que é eu não sei falar o nome dele, que é Doeverde, que eu quero aprender também. Só que a minha ideia toda de aprender sobre eles é um tanto secundária, porque eu tenho um outro autor que eu preciso terminar de ler os livros que eu separei para ler. Eu separei para ler esse ano, então não vou conseguir ler mais 3 livros dele esse ano, né? Vou falar sobre esse autor lá na frente também, mas escolham de fato os livros que vocês desejam ler para que vocês possam seguir essa linha. Se por um acaso ocorrer de que vai entrar um livro acidentalmente na sua lista, não tem problema. Desculpa, se o livro for bom, leia. Só que tem um problema, na verdade nós temos um grande problema,
é que a maioria das pessoas, elas possuem consciência daquilo que ela tem aversão, do que ela tem simpatia. Digamos assim, que eu vou escolher uns livros para ler, só que muitas vezes eu não sei realmente aquilo que eu quero ler. Eu sei o que eu não quero ler, né? Então, digamos que no ato da escolha dos livros, eu tenha uma certa dificuldade de saber o que quero ler ou não. Porque isso se torna mais fácil saber sobre o que não quer ler, sobre o que eu não quero ler. Então, eu não quero ler um monte de coisa, mas e aí o que eu quero ler? Então, antes de você saber o que não quer, é melhor você saber o que quer. Daí ela está entrando no homeschooling, né? Entrando não, já está em uma bagagem aí do homeschooling, né? Já sabe o que pode aprender ali no homeschooling. Inclusive, se ainda não leu, procure o... Cadê? Estou com o livro aqui. Ensinando o Trivium. Ou Estudando o Trivium, deixa eu ver. Ensinando o Trivium, que são dois livros São dois livros, né? Tem 2 volumes. E é um livro excelente. Tem uns 2 volumes aqui e eu vou tentar começar a ler de alguma forma, mesmo que seja pouquinho, assim, né? Eu tô lendo, separei um outro ali para ler, que é As 7 Artes Liberais, um estudo sobre a cultura medieval. O livro tá ali no canto. E aí, tô querendo pegá-lo para dar uma atenção a mais. Fala sobre educação, né? A ideia da educação clássica e tudo mais. Mas, exatamente isso, a gente tem que saber o que a gente quer ler. A gente tem que saber o que a gente quer, né? Porque saber mais do que odeia, do que gosta, isso aí torna-se uma característica humilhante da nossa natureza. Porque isso vai mostrando que nós temos mais ressentimentos das coisas supérfluas, melhor dizendo, do que nós apreciamos realmente tudo aquilo que nós devemos ser gratos, né? O nosso prazer de criticar, ao invés de valorizar, não se manifesta em um monte de frases. Na verdade, se manifesta em um monte de frases que a gente diz que a gente odeia, que a gente diz que a gente detesta, que a gente diz que a gente não aguenta, né? E isso só mostra o quanto nós somos medíocres, o quanto de mediocridade está dentro de nós. E esse assunto sobre o pensar, né, ele pode até parecer, na verdade, um tanto abstrato demais. Mas eu garanto a vocês que quando essa aula acabar aqui, vocês vão perceber o quanto ter domínio sobre o próprio pensamento vai te ajudar bastante, né? E vai te ajudar principalmente ainda mais quando você estiver estudando. E uma coisa que eu quero mesmo de vocês é que vocês tenham essa consciência sobre aquilo que vocês estão fazendo, principalmente sobre o porquê vocês estão aqui comigo quinta-feira, né? Então, pessoal, uma coisa que a gente veio tratando até agora, né, sobre o pensar, sobre a nossa mediocridade, sobre o nosso gosto, sobre essa sala, né, que não é iluminada, que é um caos, que é um sótão cheio de entulho, que eu só fazendo um gancho aqui da última aula, que eu falei que o nosso pensamento ele deve ser ordenado, né? A gente tem que seguir a ideia do cosmo, né? O nosso pensamento, claro que a gente não vai chegar na mesma algo tão proporcional ao mecanismo do cosmo, claro que não, a precisão dele, mas a gente tem que ter essa mente ordenada, a gente tem que ter esse pensamento ordenado. E uma pessoa realmente que tem um pensamento ordenado é o próprio pensador, aquele que fica, né, aquele pensador de Rodin, é Rodin o nome dele? O cara que fez essa estátua. Mas eu tenho trazido esse assunto pelo simples fato de que nós de fato, nós detestamos pensar.
A gente detesta pensar porque pensar dói. Pensar traz dores, né? Pensar dói. E a gente só aprende que pensar dói quando a gente pensa. A gente reflete, né? Porque quando nós estamos num momento de leitura, e essa leitura ela levanta uma questão que vai exigir de nós que nós acrescentamos alguma informação a ela, ou até mesmo que haja uma possível reflexão, nós começamos a bocejar. Foi a mesma coisa que eu falei ali da revista, falei do jornal. E isto, né, nos deixa tão inquietos que a gente vai procurar fazer outra coisa. A gente vai procurar uma outra coisa para distrair a nossa mente. Por quê? Distrair por quê? Porque nós cansamos. Nossa mente está cansada. Por que está cansada? Porque nós não suportamos pensar. Mas você pode pensar assim, pode até falar, mas eu penso. Sim, você pensa. Só que os nossos pensamentos eles não são ordenados. Nossos pensamentos eles não trazem uma ordem. Como eu falei, quando a gente está pensando em uma coisa aqui, a gente vai pensar em ao mesmo tempo a gente está pensando em outra coisa lá. E às vezes essa coisa nem aconteceu. Sabe? E são várias elucubrações, são várias abstrações, são várias viagens. E quando nós tentamos refletir o mínimo que seja, esse cansaço vem à tona, vem um sono. Ou então, quando a gente está lendo, a gente só repete as palavras que a gente leu. Né? Fica só balbuciando aquilo ali, aquela leitura e tudo mais. E nós temos preguiça de atacar o problema, né? De atacar o problema, porque nós não sabemos o que pensar. E isso só mostra o quanto nós somos pensadores fracos. E um pensador de verdade, ele chama a atenção, porque ele consegue atrair para si todos os olhares, né? Se a pessoa está na sala e começa a falar coisas interessantes, né? Porque normalmente nós adoramos ver o pensador em ação, né? Porque a sua personalidade ela atrai os olhares. E a sua personalidade somada à sua imprevisibilidade, porque o pensador ele é imprevisível, porque ele não faz as coisas conforme as pessoas esperam, ou na verdade nós esperamos demais dele, né? Isso aí vai trazendo um efeito sobre nós, né? Um efeito sobre nós e um efeito poderoso da iluminação que ele tem. E o verdadeiro pensador é sobretudo um homem, uma mulher, claro, também, né, que vê onde os outros não conseguem ver. Eu não sei se vocês viram, tem um vídeo no Instagram acho que o nome dele é Esdras Comedy, que ele fala sobre o Sócrates, né, um suposto aluno do Sócrates, que é o Aristóteles, eu acho que é Aristóteles mesmo, que eu não consigo falar direito, nem entender na verdade o nome dele. Eu separei aqui e eu vou mostrar para vocês rapidinho o que ele fala. E, velho, a primeira vez que eu vi aqui, eu achei engraçado demais. Espera aí. Tá bom, tava eu e o Sócrates, né, mano? Aí eu falei, Sócrates, ele olhou pra mim e ele falou, Aristóteles, eu descobri que data 100. Eu fiquei... Tá aguardando. Eu falei, meu Deus, como ele sabe que não sabe? Meu Deus! Oh! Deixa eu ver se vai. Pronto, acho que tá indo agora aqui. É um vídeo bem curtinho. Ah, meu Deus do céu, olha só, agora não deu certo. E agora não dá para reiniciar o computador. Vou ter que parar aqui. Deixa eu ver se vai de novo. Creio que não. Tá bom, tava eu e o Sócrates, né, mano? Aí eu falei, Sócrates, ele olhou pra mim e ele falou, Aristóteles, eu descobri que data 100. Eu fiquei... Desculpa. Mas... Eu falei, meu Deus, como ele sabe que não... Ele fala assim, estava eu e o Sócrates, né? E o Sócrates falou para mim, Aristóteles,
Eu só sei que nada sei. Aí o Aristóteles fala: oh meu Deus, como é que ele sabe que não sabe, sabe? Então, essa é a reação que as pessoas que veem um pensador agindo têm. Eu vou mandar esse vídeo lá no grupo lá, só para vocês terem a ideia. E Douglas, boa noite. Né? Então, a gente vê, né, que ele fala do Sócrates. O Sócrates foi um personagem, né, que algumas pessoas dizem que ele não existiu, mas é uma pessoa que até hoje é lembrada. Se você, mesmo você não sabendo filosofia, não estudando filosofia, você vai ver que você vai saber quem é o Sócrates, mesmo que você não sabe nenhuma frase, né? Ou você vai dizer que o Sócrates é o jogador do Corinthians ou o Sócrates é o pensador, um dos dois, né? E se a gente observar os filósofos antigos, né, principalmente os gregos, eles tinham os pensamentos além do seu tempo, né? E o Sócrates realmente é um exemplo, porque toda a filosofia volta a ele. Toda a filosofia vem, todo mundo passa por Sócrates, certo? E o que o pensador diz, normalmente, é algo novo. E essa novidade do que ele diz, né, tem o seu caráter de revelação, e com isso traz o encanto das suas palavras, né? E esse encanto das palavras que ele tem vem do fato daquilo que ele vê. E realmente ele vê aquilo que nós normalmente não vemos. E ele parece que está além de nós, né? Está acima, está muito acima da multidão. Está caminhando pelos cumes dos montes enquanto nós nos arrastamos ali, ó. Nós, os simples mortais, nos arrastamos pelo vale. Isso tudo nos mostra o quanto o pensador ele é independente intelectualmente, né? Isso aí, se a gente comparar com a maioria dos homens, com a maioria dos seres humanos. E, infelizmente, muitas pessoas não possuem essa independência, porque elas possuem as mesmas opiniões, elas possuem as mesmas atitudes, elas contentam-se com fórmulas repetidas, mas o pensador ele está lá observando tudo à sua volta, utilizando daquilo que ele possui, né, da sua liberdade mental, da sua liberdade intelectual, daquilo que ele pensa. Então, quando nós estamos nessa posição, ou quando nós estivermos nessa posição, nós estaremos com a liberdade mental, com a independência intelectual. Se a gente observar aqui, se abrir agora no Twitter aqui, e uma pessoa que tem aquela onda de irritar, né? Que a pessoa teve vários e vários comentários e retweets, essas coisas todas. Se a gente for lá no Twitter agora, pegar um trend topic daquele, você vai ver que milhares de pessoas estão concordando ou mesmo estão falando a mesma coisa, né? Então, possui as mesmas opiniões, tem as mesmas atitudes, e aí, fórmula repetida, e vai ad eterno, ó, infinitamente. E uma coisa que é interessante é que o pensador, ele pode até concordar com o consenso, né? O consenso, né, que é conhecido como a opinião pública, mas porque não se trata de uma opinião universal. No caso, ele está concordando com um consenso, certo? Porque realmente ele concorda, não porque todo mundo está concordando, porque ele vê que aquilo ali faz sentido, certo? Então, uma outra coisa aqui, uai, minha garganta, deixa eu beber uma água aqui. Uma coisa que acontece com o pensador é que ele não consegue, nenhum senso comum consegue levá-lo ao conformismo, né? E nós vivemos num mundo que vive de frases prontas, que se repetem, como eu falei, infinitamente, se repete até exaustar, né? Até que alguém
aparece e abre uma brecha nessa muralha de concreto, de frases feitas, né, de falas uniformes. E alguém realmente tem que abrir. E por que não nós? Por que não vocês? E eu não estou dizendo que o pensador ele é uma pessoa arrogante, que é uma pessoa ruim, né? Porque normalmente esses indivíduos, né, que pensam por conta própria, eles geralmente são taxados como pessoas arrogantes, como pessoas presunçosas. E eu estou falando aqui de pensadores, eu não estou falando de especialistas. Porque é bem normal quando aparece uma notícia aí especialistas falam que isso, especialistas falam que aquilo. Não. São pensadores, são pessoas que realmente possuem um pensamento próprio. Certo? E quando aparece alguém que vai contra a maré, é taxada de louco também. Porque a opinião comum, a opinião universal é muito grande. Né? Eu não digo nem de uma coisa como algumas pessoas falam, que a Terra é plana. Beleza, cara, a Terra é plana. Mas você está errado. Não estou falando de gente assim que tenta convencer as outras pessoas de algo que é impossível. Eu estou falando de que são pessoas que têm pensamento que é possível, porém é contra toda aquela ordem de pensamento que já se transformou em um pensamento geral. Certo? E aí, essas pessoas, elas são taxadas de arrogantes, elas são taxadas de presunçosas, de pessoas com personalidade forte, e digamos assim, velho, pessoas que têm personalidade forte, que dizem ter personalidade forte, isso aí é uma forma de dizer que é grossa. E realmente, pessoa que diz que eu tenho personalidade forte é uma pessoa grosseira mesmo, não tem personalidade forte. Personalidade forte não é tratar as pessoas com grosseria, ser rude, né? E eu tô falando isso porque a pessoa realmente que tem um pensamento por si mesmo, elas não estão insatisfeitas consigo mesmas, elas estão insatisfeitas com as outras coisas, né? Isso porque, e também uma outra coisa, só abrir um parêntese aqui, que o pensador, ele não é alguém que é sisudo, alguém que é sério, que é fechado no seu canto, que tá lá, sabe? Se vocês pegarem, eu tenho uma pessoa, se vocês lerem o Chesterton, você vai ver que é o cara mais alegre que já apareceu na Inglaterra, né? Eu acho que foi Bernard Shaw que falou quando o Chesterton morreu, que ele era tão alegre que parecia ter encontrado Deus. E Chesterton realmente ele encontrou Deus. Porque para falar coisas como ele falava, somente uma pessoa iluminada por Deus poderia falar aquilo ali. E uma coisa que é interessante foi uma pessoa que quebrou a brecha da opinião geral, né, da opinião universal. E até hoje, o pensamento chestertoniano, ele vem iluminando pessoas. Quando a primeira vez que eu li o Chesterton, meu povo, minha cabeça deu um aperto assim, sabe? Logo de primeira apertou, depois foi folgando, sabe? Foi como se aquelas palavras que eu tinha lido foram um soco no meu crânio, mas também um afago. Porque realmente, aquelas pessoas que de fato sabem o que realmente estão pensando, que pensam por si mesmas, elas estão fazendo uma coisa que é muito interessante. Elas estão derrubando alguns ídolos e elas se divertem com isso, né? Tem alguns livros recentemente que até eu acho que foi Iago Martins que lançou um livro, Os Ídolos do não sei o que,
não os deuses de alguma coisa, enfim. Né, tem alguns livros, tem o do Tim Keller, que ele fala sobre os deuses falsos, que são os ídolos, e nós temos alguns ídolos também, nós criamos alguns ídolos, né? Então, até mesmo os ídolos que são criados, digamos, por grupos de pessoas que tentam erigir um ídolo e fazer com que todos nós nos curvemos a eles são derrubados. Assim como recentemente nos Estados Unidos e em alguns países na Europa teve algumas estátuas, né, que foram derrubadas, os pensadores eles também derrubam essas estátuas, mas essas estátuas que os pensadores derrubam não são estátuas físicas, né, são ídolos que estão dentro de cada um de nós, e expressado como opinião. E muitas vezes, como eu falei, essa opinião é uma opinião generalizada. E uma opinião generalizada não quer dizer que é real, não quer dizer que é verdade. É porque todo mundo diz que é, certo? Então, os pensadores, eles são acima de tudo, não pensadores em si, né? Mas eles são professores. Né? E a maioria desses professores, desses pensadores, eles dedicam a vida à pregação da verdade que vem. Então, normalmente, o pensador, ele sabe realmente o que quer. Ele sabe realmente o que está buscando. E essa busca, quando ele encontra, ele quer que todas as outras pessoas possam também encontrar, né? Eles querem que essas pessoas encontrem também. Deixa eu ler aqui o comentário do Douglas. O próprio Maradona, para muitas pessoas, não era um jogador de futebol. Sim, né? Não era somente um jogador de futebol, ele era considerado como Deus também, né? Essas coisas todas. Inclusive está passando no jornal agora sobre o falecimento dele, né? E aí eu tenho falado sobre essa questão dos pensadores, né? Que eles chamam a atenção. Tem uma coisa que eu acho interessante, é que na verdade eu acho interessante e triste ao mesmo tempo. Tem uma coisa que nós, quando vemos essas pessoas conversando, nós ficamos meio com cara de tacho, né? Porque essas pessoas estão falando com eloquência, né? Falam bem, elas têm uma postura. Deixa eu até me ajeitar aqui. As pessoas têm postura, elas sabem lidar com as outras pessoas, e nós ficamos querendo falar parecido com essas pessoas, né? Aí vem, eu bem que poderia falar, né? E se eu tivesse a chance que essa pessoa teve, se eu tivesse a educação que ela teve, né? Se eu viajasse para os lugares que ela viajou, né? Se o network, né? O network que ela tem, que eu poderia possuir também, as amizades, os livros que ela leu, né? Eu queria ter um vocabulário melhor. Se eu tivesse isso tudo, eu não seria ignorante, eu não seria sem graça. E é isso que o pensador faz em nós. É isso. Só que quando a gente pensa assim, quando a gente tem toda essa romantização, né? A gente tá acreditando que houve uma herança, né? Que tudo aquilo que aquela pessoa conseguiu, todo aquele tipo de pensamento que ela conseguiu, essas pessoas que ela não conquistou, né? Elas culpam o destino, né? Porque está vivendo daquela forma, porque tal pessoa fala eloquentemente, eu não consigo falar, eu sou água, eu sou água, não consigo falar direito, né? Eu falo embolado, eu não tenho tanta eloquência, sabe? Então, são conquistas.
E nós precisamos conquistar o nosso lugar também. Por outro lado, né, tem outras pessoas que acabam suspeitando que tudo aquilo ali é uma fórmula. Que é para a pessoa falar desse jeito, para a pessoa ter essa distinção, para essa pessoa ter essa eloquência, para essa pessoa falar disso, falar daquilo, tem que ter uma fórmula. Então, os 12 passos disso, os 12 passos daquilo, os 7 passos disso, e as 7 coisas disso, e é daí que nasce, que aparece um sujeito, né, chamado que? Coach. E esse coach, muitas vezes, não conseguiu conquistar nada. A única conquista que esse coach conseguirá é através das pessoas que ele ludibriou. Né? É muito bom. Né? Isso acontece porque eles veem a fraqueza de algumas pessoas, né? E esses empreendedores de palco, utilizar uma nomenclatura que o Ricardo de Carvalho deu, esses empreendedores de palco, eles aparecem como abutres sobre a carne podre. Então, para o que vocês têm uma noção, apesar da pandemia toda, né, claro, mas se você abrir o YouTube, você vai ver o quanto de curso apareceram durante esse período. E todo dia é um curso diferente. Todo dia é um curso diferente. Curso disso, aprenda a beber água em 2 passos. Pega um copo, ó. Pronto. Já ensinei aqui para vocês a dica de como beber água. Sabe, são cursos idiotas, cara. E muita gente procura. Muita gente vai. Né? E procura por quê? Porque não consegue dominar o próprio pensamento. E isso é tão doloroso. Na verdade, são 2 dores. Você conseguir dominar seu pensamento e você seguir o pensamento dos outros. Seguir o pensamento dos outros dói menos, mas é prejudicial. Tentar dominar seus próprios pensamentos dói mais, mas é o caminho certo. Então, nem tudo que é fácil, ou nem tudo que é certo é fácil. E o falei do Chesterton, e eu vou falar uma frase que ele fala, que ele disse certa vez. Ele fala bem assim: não seja tão mente aberta para que o seu cérebro não caia para fora. E a gente tem que pensar, certo? Porém, a nossa mente não deve ser tão aberta assim. Senão o nosso cérebro cai e nós seremos o quê? Nos tornaremos piores de como éramos antes. Exatamente, Douglas. Eles querem uma fórmula mágica do sucesso. E não existe fórmula mágica sem trabalhar. Né? Não existe conquista sem trabalho. Não existe hack, né? Não existe hack. Não existe atalho. Se você quer aprender a estudar, você tem que aprender a estudar. Se você quer seguir a jornada, tem que seguir a jornada. Certo? Se você quer ganhar dinheiro, você tem que trabalhar para ganhar dinheiro. E se puder, trabalhe depois do trabalho. É simples, cara. Dói, é corrido. Mas se a gente quer conquistar de fato aquilo que a gente realmente almeja, a gente quer que a gente tenha noção, né, que a minha tese na ideia de educação, na ideia do estudo, é que o estudo é uma jornada. Então, se eu quero seguir do ponto A para o ponto, sei lá, o ponto Z, né, eu tenho que passar por todos os obstáculos das demais letras do alfabeto, até chegar lá. E todas as letras do alfabeto, contando com o K, o Y e o W também. Pronto. Tem que passar por isso tudo. Então não existe fórmula de sucesso. Fórmula de sucesso é você
trabalhar, é você dar duro, é você, sabe, apanhar. Entendeu? E muita gente aproveita isso aí para ganhar dinheiro fácil. Todo mundo aqui usa YouTube, né? Aí do nada tu abre o YouTube ali, aí aparece o anúncio, né? Passa a propaganda ali, aí tem um cara de óculos. Deixa eu ver aqui, ó. Toma um cafezinho, vou até imitá-lo. Esse copo d'água, ele custou R$30. E eu não tenho dinheiro para dar os R$30. Eu vou fazer aqui um trader e eu vou pagar através disso aqui. Tá. Aí vai, faz uma coisa ali e tal. Pronto, ganhou. Pagou os R$30 no copo d'água. Sabe, eu não tô falando que o trader não é real. É real. Eu tô falando da forma que fazem. Da forma que tornam tudo fácil. Que tornam tudo, sabe, a coisa mais simples do mundo. E não é. Não é fácil, gente. Não é fácil. O quanto que eu tive que consumir para poder falar para vocês isso aqui, ou toda quinta-feira por 40, 50 minutos, não é fácil. Eu vou falar para vocês que realmente não é fácil. E tudo que vocês vão passar aqui não vai ser fácil. Mas a ideia é que a gente tem que ser forte. A gente tem que ter objetivo. Nosso objetivo, ele deve estar ali cessado. Deixa eu ver o que o Douglas falou aqui de novo. Ali são verdades. A diferença é que esses caras têm valores de caixa para perder. Pois é. O risco para eles vale a pena, sem falar que ganham mais vendendo curso. Então, é isso que eu estou dizendo, cara. É isso que eu estou dizendo. Não existe fórmula mágica. O cara tem ali, tá ali porque tem dinheiro para perder. Então, se um cara não tem investiu R$1.000 e não tem como perder, e aí, vai fazer o quê? Então, isso não é a coisa mais fácil do mundo. Isso pode funcionar, claro, mas perceba a diferença da promessa e do resultado. São coisas distintas, totalmente distintas aqui. Foge muito da realidade. Né? Mas vamos deixar esses caras para lá, vamos focar aqui. Uma coisa que, como eu estava falando, do A ao Z, que a gente vai passar por grandes obstáculos, realmente nós passaremos por um obstáculo. E parece que, de alguma forma, eu não sei se vocês têm essa visão, mas parece que, quando eu falo das dificuldades, parece que é algo que eu estou falando como algo se fosse bom, né, ter dificuldade, mas não, é só sabe, um tapa na cara de luva. Quer dizer, um tapa de luva na cara, né, que a gente precisa ter mesmo, a gente precisa acordar. E um grande obstáculo que tem em nós, na verdade o principal obstáculo que vem a nos assolar, que assola o nosso pensamento, é a estupidez. Né? E a estupidez é aquela coisa de arrogância mesmo, quando nós somos estúpidos, quando nós achamos que sabemos de tudo, nós acreditamos que sabemos de tudo, nós tratamos as outras pessoas ali porque elas não sabem aquilo que nós sabemos, né? Como a gente vai e sei lá, você vai no médico, a pessoa passa de pirona, aí você, mesmo sabendo que não é de pirona que você precisa tomar, mas é uma outra coisa, aí a pessoa fala, eu sei, porque eu fiz medicina por amor. Não é assim, sabe? A pessoa trata você com arrogância, e no Instagram é medicina por amor, e quando tá lá, quando você vai lá, parece um pinche com uma seringa na boca, assim, ó, sabe, eu vou te furar
com raiva. Isso é uma estupidez. Muitas vezes nós somos estúpidos, muitas vezes nós somos arrogantes, porque nós sabemos algo que aquelas pessoas não sabem. Mas a ideia de que quando nós sabemos, quando nós mais estudamos, quando mais nós sabemos onde estamos indo, quando mais nós entendemos que isto aqui é algo para que para que nós, né, possamos seguir ao caminho da sabedoria, uma coisa é necessária, é a humildade. Então, uma coisa delas, né, não que seja somente ela, mas uma dessas coisas é a humildade. Então, nós não podemos ser estúpidos. A estupidez é proveniente do orgulho. E é por isso que nós precisamos colher ao máximo a melhor qualidade dos nossos pensamentos, né? Talvez vocês possam até estar se perguntando como vocês podem fazer isso, como nós possamos fazer isso, nós conseguimos fazer isso. O primeiro passo é tentar ver se a tua opinião sobre determinado assunto provém diretamente das conclusões de outras pessoas ou se o que você externa tem total influência. Na verdade, deixa eu repetir, se a tua opinião sobre determinado assunto provém diretamente de você, das suas próprias conclusões, ou se o que você fala tem total influência de outras pessoas. Se você está repetindo, se você está sendo papagaio de pirata, se você está falando aquilo porque outras pessoas estão falando. E claro, não é que nós vamos ser totalmente não influenciáveis, porque nós somos influenciáveis, sim. E somos influenciados muitas vezes. Porém, a gente tem que ter um filtro. A gente tem que ter esse filtro. Deixa eu ver aqui. Fui no casamento ontem, o pastor disse: homem só amadurece quando começa a pagar as contas. Quando sente na pele, a dor ensina a vencer. Realmente, cara. Pega uma conta aí e paga. Quero ver. Né? R$ 144 por mês de luz. Quero ver se tu não vai querer ficar no escuro ou vai ralar para trabalhar. Mas enfim. Então, primeiro veja o quanto você está assimilando completamente as opiniões de outras pessoas, ou se realmente você filtra até chegar àquilo que você concorda e se há discordância. Certo? E eu estou falando isso porque é muito perigoso que nós concordamos com tudo que uma pessoa fala. Digamos que eu tenho estudado muito Santo Agostinho, certo? Eu acho que não é a primeira vez que eu falo aqui com vocês, mas eu tenho estudado, não tanto quanto eu queria, mas eu tenho estudado ele. Uma outra pessoa que eu gosto, que eu já citei aqui, é o Chesterton. Admiro o Chesterton demais, demais, demais. E também tem outras pessoas que eu admiro, que eu gosto, que eu sigo ali, né? Sei o quanto elas são inteligentes, o quanto elas são sábias, mas até mesmo essas pessoas, né? Eu tenho que filtrar o que elas falam para ver se há de fato controvérsias, se realmente aquilo que essas pessoas falam, ou eu estou tendo um filtro e analisando e externando aquilo que, mesmo com influência, é proveniente de mim, ou se eu estou apenas repetindo. Deixa eu ver o que a Fernanda falou aqui. A felicidade bestializa, só o sofrimento humaniza as pessoas. Mário Quintana. Pois é. Há controvérsia nisso, mas enfim, vamos deixa o Mário Quintana lá. Mas a frase é boa, tem sentido a frase. Então, meus queridos, a ideia aqui é que não sejamos apenas repetidores, né? Apenas pessoas que soltam uma fala que não é sua só porque uma pessoa importante falou ou porque um artista que nós gostamos declarou, certo? Nós precisamos buscar pensar por nós mesmos, buscar ter o melhor pensamento sobre aquilo que nós acreditamos. E já para finalizar, deixa eu ver, no fim tu explica a controvérsia. Tá, beleza.
Para finalizar aqui, eu vou falar sobre um assunto, né? Na verdade, nem vou falar diretamente tanto sobre esse assunto, mas só dar uma pincelada aqui. É que tem um assunto que tem sido batido muito, assim, até já fiz uma palestra sobre esse assunto, acho que foi em 2019, não 2018. Não, foi 2019 mesmo. Não sei, mas fiz. Né? Que é sobre cosmovisão. Então, vejam qual é a cosmovisão que se aplica à sua vida, né? Para que vocês não vejam o mundo ou tenham opiniões através de óculos de terceiros, assim como também vocês não devem falar através da boca de terceiros, certo? E uma dica para que vocês possam saber qual é a cosmovisão que vocês possuem, vocês vão responder, dar uma resposta, refletir e dar resposta sobre 5 coisinhas aqui, ó. Primeiro é a sua ideia de Deus, que é essa resposta. A resposta a essa pergunta é a principal, certo? Então você vai ver qual é a sua ideia que você tem sobre Deus, a sua ideia sobre humanidade, a sua ideia sobre ética, aquilo que você entende o que é conhecimento e aquilo que você entende o que é realidade. Respondendo isso, você no início pode até ter uma confusão, certo? Mas isso é o que nós chamamos de cosmovisão, é a visão de mundo, a visão do cosmo, certo? Qual é a tua visão de mundo? E como eu falei, no início pode ter até uma confusão, certo? Mas quando você for respondendo essas perguntas durante a sua vida, você vai ter uma cosmovisão concreta, certo? Então, como eu falei, já finalizando aqui, o nosso pensamento é uma sala que não é que não é iluminada, nosso pensamento não é ordenado, porém nós precisamos abrir a porta do sótão e tentar organizar o pensamento. Como é que eu vou organizar o pensamento? Eu vou colocar aquilo que eu estou pensando, que eu acho interessante, na ponta do lápis ou na ponta dos dedos no teclado, enfim, vou fazer isso, certo? Porque daí eu vou estar ordenando aqueles meus pensamentos. O pensador é aquela pessoa que realmente ela tem os pensamentos organizados. E agora, não é que vocês devem ser o pensador, alguém que realmente, eu sei de tudo ou eu preciso saber de tudo. Não, vocês não precisam saber de tudo, certo? Não precisa ter pressa para isso, beleza? Por que não precisa ter pressa? Porque são caminhadas e é um passo de cada vez. No entanto, quanto mais ordenado seja nosso pensamento, seja nossa conduta, né, nossa jornada será mais iluminada. Por que será mais iluminada? Porque o nosso pensamento é o nosso farol, né? Aí, se você não lembrar, você lembra daquela música da Aline Barros, como um farol que brilha à noite, pá, pronto, o farol, meu pensamento tem que ordenar, tal, faz isso aí, certo? E os obstáculos, nós teremos vários obstáculos lá durante a vida, durante essa jornada. No entanto, temos que ter o que? Pensamento firme. E uma outra coisa, pensamento firme e com a cabeça leve, tá? Cabeça leve. Como eu falei, pensar dói. E nós somente saberemos como dói se a gente pensar, tá? Então, que vocês possam ter um momento de alegria com essa dor, né? Se pudermos falar assim, ter um momento de afeição com você mesmo e tentar ser um pouco mais fiel a você, fiel àquilo que você defende, não sendo um mero papagaio de pirata, não sendo um mero repetidor, mas alguém que tenha convicção daquilo que fala, daquilo que pensa, daquilo que crê. Beleza? Então, pessoal, é exatamente isso que eu gostaria de falar com vocês. Semana que vem tem mais e eu fico feliz pela companhia daqueles que estão aqui.
E também você que está aqui assistindo através da gravação, como eu falei no início da aula, muito obrigado também. Beleza? Então, próxima quinta falaremos sobre um outro assunto.